Olá, meu nome é Beatriz e hoje vamos falar um pouco sobre a aprendizagem motora. Bom, nós sabemos que entender o comportamento motor é super importante e é uma área muito ampla e com inúmeras informações. O comportamento motor, além de estudar o desenvolvimento motor e controle motor, ele estuda também a aprendizagem motora. E vamos focar aqui em entender como é o processamento de uma informação, os estágios que ocorrem durante ele e fatores que o influenciam. A produção de uma ação motora ela é feita após uma série de aspectos e ela ocorre devido à interação entre a pessoa, o ambiente e a tarefa, que é um modelo já conhecido nosso, que é o modelo das restrições de Newton. Para produzir um movimento, então a pessoa ela capta estímulos sensoriais exteroceptivos, que são provenientes do ambiente, ou interoceptivos, que são provenientes do próprio corpo, onde os órgãos sensoriais captam as informações e enviam impulsos nervosos para as áreas específicas do córtex cerebral para serem integradas e organizadas, assim permitindo que a gente compreenda a situação, tome decisões e elabore comandos motores adequados para a situação. O processamento de informação possui 4 estágios, mas tudo se inicia quando temos um estímulo, que vai gerar o primeiro estágio, que é a sensação. Na sensação é definido como a estimulação dos órgãos sensoriais e tradução do estímulo em impulsos nervosos que vão ser enviados ao córtex em sinais físico-químicos que ainda não possuem nenhum significado. Depois vem a segunda etapa, que é a percepção, onde após chegar ao córtex, a informação vai ganhar um significado e vai ser interpretado e reconhecido. Em seguida vem a terceira etapa, que é a seleção, onde vai se determinar o que fazer, a tomada de decisão para atender a demanda conforme a interpretação que foi feita. Vem então a última etapa, que é a programação, onde após selecionar a resposta, ela vai transformar as informações em comandos motores, resultando em uma ação para finalizar esse processo. São vários os esquemas que tentam definir esse processamento. Esse primeiro aqui é o mais simples, ele se diferencia do segundo ali embaixo pelo feedback sensorial. Esse na vertical é bem parecido com eles, a única diferença é que a identificação do estímulo é como se fosse a junção da sensação e da percepção. Essa aula de feedback eu vou falar daqui a pouco, mas tem tudo o que eu falei. Inicia no estímulo, vai para a sensação, percepção, seleção, programação, resultando em uma ação motora. O processamento ele pode ser definido, como serial e sequencial, onde um estágio vai influenciar o outro. Por exemplo, se você interpretar o estímulo errado, vai fazer com que sua ação não seja adequada para a demanda. E após todos esses estágios e a realização do movimento, vamos então ter o feedback. E ele vai permitir ajustes e correções na execução dos movimentos, sendo fundamental para a aprendizagem. Nós nem sempre realizamos da forma correta, principalmente no início da aprendizagem, mas até mesmo quem já possui certa experiência também comete erros. Então aqui entra a alça de feedback sensorial, e ela retorna a ação executada ou em execução, retroalimentando o sistema de processamento, e vai permitir que o aprendiz analise a execução, faça comparações e modifique a ação, até mesmo enquanto ela é realizada, se perceber a tempo. Porque a gente não consegue realizar duas ações ao mesmo tempo, Por isso é necessário terminar uma primeiro que a gente está realizando ou interromper para assim conseguir iniciar uma nova. O processamento ele pode ser paralelo ou serial, e o paralelo ele capta inúmeras informações e ele é significativo na primeira etapa do processamento, que é na sensação. Como a gente não consegue lidar com muitas informações durante todo o tempo, ele vai sendo reduzido, e com o passar das etapas é como se ele fosse dando licença ao processamento serial, que lida apenas com uma informação ou um agrupamento de informações por vez. É isso que está no desenho ali, onde o cone vai diminuindo. O processamento engloba também o tempo de resposta,
que é uma medida para avaliar a velocidade e a eficácia na tomada de decisão. Vamos usar aqui o exemplo de um pênalti, onde o primeiro estímulo é o apito. Então, o tempo que você vai levar a ouvir esse apito até começar o movimento do chute é o tempo de resposta, tempo de reação. E do início do movimento até o final do movimento é o tempo de movimento. E a junção do tempo de reação com o tempo de movimento é o tempo de resposta. E é a reação entre o estímulo não antecipado, né? Então, ele é muito importante no dia a dia, como frear um carro para evitar um acidente ou segurar algo que está caindo. E nós vamos ter 3 tipos de reações. A primeira é o tempo de reação simples, que é a situação mais rápida, envolve apenas um estímulo e uma resposta, como nas corridas, onde tem o estímulo sonoro de início na corrida, que é a pessoa que está lá atrás, que dá um tiro para cima, ela dá início à corrida e a única resposta possível é correr. Ela é a base da lei de Hick, que descreve o tempo que a pessoa leva para tomar uma decisão, com base no número de opções possíveis a serem escolhidas. Se aumentar o número de opções, consequentemente vai aumentar o tempo de decisão. O segundo é o tempo de escolha, o tempo de reação de escolha, e é uma condição onde tem 2 ou mais pares de estímulos e resposta, como no vôlei, onde um jogador ele deve analisar bem rapidamente se a bola que o time adversário sacou vai cair fora, já somando ponto para ele, se vai cair dentro da quadra, onde ele deve tentar fazer com que isso não aconteça. Então, isso é um estímulo com 2 possíveis respostas. E, por último, temos o tempo de reação de discriminação, onde deve escolher reagir ou ignorar uma possível ação. Ele vai se relacionar a uma inibição de resposta, como acontece no jogo vivo ou morto. Se você já está vivo e fala um vivo novamente, você pode ignorar a ação, que é a brincadeira. Se você já está vivo, você não precisa ficar vivo novamente, né? Nós temos aspectos temporais, cognitivos e psicológicos que podem influenciar positivamente ou negativamente a realização do processamento. Nós temos o aspecto desenvolvimentista, que está relacionado à idade. O processamento ele vai melhorando desde a infância até chegar na idade adulta, onde o tempo de reação vai diminuir e vai se manter estável. Com o envelhecimento, vai diminuindo esse tempo, né? Isso se relaciona com a mielinização e formação de sinapses no sistema nervoso central, que vai ficando comprometido. Por isso é importante a prática de atividades físicas, nesse aspecto de melhorar as funções cognitivas. Temos também o fator da atenção, que está relacionado com o estreitamento informacional. Como a gente já falou anteriormente, vários estímulos ativam os órgãos sensoriais, mas somente alguns deles são selecionados para continuar no processamento, né? Ele é um processo ativo e se relaciona à concentração. E ações efetivas de aprendizagem só vão acontecer quando a pessoa está realmente engajada e ela deve saber buscar as informações importantes com a ajuda de um instrutor. A atenção também é influenciada pela complexidade da tarefa e do ambiente, da prática e do nível de ativação, que eu vou falar aqui rapidamente. O nível de ativação é o nível de estimulação do sistema nervoso central. Se ele se encontrar muito baixo, vai representar o sono. Já a alta representa a euforia. E em ambos ocorrem problemas. No baixo, a pessoa se encontra dispersa. Já no alto, se encontra um foco tão restrito que acaba deixando de lado coisas importantes. Por isso, níveis ótimos de aprendizagem ou de ação ocorrem no nível moderado. Por último, vamos falar da memória, que é composto por 3 sistemas. Memória sensorial de curto prazo é a mais breve das memórias e responsável por armazenar grandes quantidades de informação sensorial, por um tempo suficiente para que algumas sejam processadas na memória de trabalho. Mas para chegar na memória de trabalho, ela passa por uma via de atenção seletiva e vai se tornar bem limitada, cabendo poucas informações e durando somente o tempo suficiente para ser usada, permitindo a ação, e depois vai ser descartada para permitir a continuação de novas ações. E temos a memória de longo prazo, que é conhecido como a nossa memória, e ela contém informações muito bem aprendidas que foram coletadas durante a vida inteira.
e nela observa uma grande quantidade de informações armazenadas por período de tempo muito longos. Essas informações elas nunca são esquecidas. Pode acontecer uma inacessibilidade temporária, onde você pode se esquecer, mas se alguém falar algo, vai fazer com que você se lembre, provando que a memória estava lá, você só não se lembrava. Mas também pode acontecer acidentes, que pode vir a afetar o nosso cérebro, né, que está ligado à memória, ou então o aspecto desenvolvimentista, como eu já tinha falado, do envelhecimento, que pode gerar um Alzheimer, onde tem o degeneramento do sistema nervoso central, né, e assim vai afetar a memória. E como eu já tinha falado do tempo de reação, vou falar aqui rapidamente da antecipação, que ela é uma forma de lidar com os atrasos no tempo de resposta, né? Então, vai antecipar uma ação, como por exemplo uma defesa de um pênalti no futebol. Pode não ter tempo suficiente para o goleiro conseguir ver o real trajeto da bola, ir a tempo no lugar certo. Por isso, pessoas já mais habilidosas tentam prever o que vai acontecer. Benefício nesse exemplo é o goleiro conseguir defender com sucesso a bola, chegando na mesma hora que a bola, não deixando ela entrar no gol, mas há também a chance de errar a antecipação e ir para o lado oposto da bola, não defendendo o gol, como é o caso da foto. E não tem mais tempo suficiente para ele cancelar ou terminar sua ação e realizar outra. E compreender todo esse processo das informações é fundamental para que a gente consiga fazer uma boa análise das tarefas e das características presentes na ação do aprendiz, no seu desempenho e na sua performance. E quem vai ensinar vai conseguir estabelecer melhores formas, né, de elaborar esse processamento, gerando um ambiente agradável, positivo, que seja coerente com as necessidades da pessoa, também gerando um desafio. E agora, para finalizar, eu vou falar de uma experiência na educação física para ilustrar. Um exemplo pode ser jogar vôlei, como eu já tinha falado antes, né? Quando a bola está vindo na sua direção do seu campo, ela vai gerar um estímulo. E em seguida vai acontecer a sensação, onde os seus órgãos sensoriais eles vão enviar impulsos nervosos ao córtex. Ele vai ganhar significado na percepção. Na seleção ele vai decidir a sua ação, como por exemplo fazer a recepção com uma manchete, e na programação vai transformar todas essas informações em comandos motores. Para o segundo, terceiro e quarto estágio eu não tenho foto, porque são processos internos, né, que acontecem dentro da gente, e depois da programação vai gerar então, né, uma ação, como eu tinha falado, vai ser a manchete. E inicialmente é um processamento paralelo, onde vai captar todas as informações, como o time adversário, o tipo de saque que foi feito, entre outras coisas, e vai passando para um processamento serial, onde vai focar na chegada da bola na realização da sua ação, não prestando mais atenção no time adversário, ou como por exemplo o que está acontecendo na arquibancada, né? São coisas inúteis para o que ele vai realizar, ele está focado no que ele tem que fazer. E se a pessoa errar essa manchete, a informação vai voltar para o sistema como feedback, para que da próxima vez a pessoa tente melhorar o que ela estava realizando. Bom, espero que tenha ficado claro e que você tenha entendido. Obrigada pela sua atenção.